Não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Se preocupe somente com aquilo que está sob o seu controle. Aí sim você vai ter menos ansiedade. Eu sou Luiz Carlos Neto Pacheco Barreto, sou macaense, nascido aqui, criado em Macaé. Sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e trabalho no consultório privado há 32 anos aqui em Macaé. Meus avós, muito conhecidos aqui em Macaé, já falecidos, Seu Ari e Dona Nini tinham uma lojinha ali na Rua da Igualdade, próxima à pracinha Veríssimo de Melo, fui criado ali, E aí eles tiveram 3 filhos, minha mãe Lúcia Maria Neto, meu tio André Luiz Neto e minha tia Maria Alva Neto Gentil. Todo mundo macaense, meu tio e minha mãe dentistas, Depois eu me formei como dentista, meu primo, filho de Maria Alva, Pierre Gentil, também é dentista, atualmente atua aqui em Macaé, excelente profissional. Então a nossa família seguiu esse caminho aí. Desde pequeno eu acompanhando minha mãe e meu tio, na faculdade, no Niterói, no Rio, eles moravam lá. E aí nessa coisa toda eu fui tendo contato, inclusive eu fui paciente do meu tio, que era ortodontista, formado lá na UFRJ, fez mestrado lá na UFRJ. E eu fui paciente dele lá na UFRJ, na época, no início dos anos 80, E ele montou meu aparelho lá, fui paciente de ortodontia lá da clínica de ortodontia da UFRJ. Terminando aqui na escola Luiz Ride, passei no vestibular direto para Campos, para odontologia em Campos. Então me formei na Faculdade de Odontologia de Campos, em 1989, final de 89. E no meio do ano de 1990 eu iniciei um curso de especialização em ortodontia na UERJ, já no Rio. E fiquei lá 2 anos de horário integral, era um curso de dedicação exclusiva, 2 anos lá. Inclusive que ao final do curso, ao apresentar o trabalho de conclusão de curso, o TCC, esse trabalho foi publicado numa revista científica nos Estados Unidos. Na época se usavam 2 tipos de materiais de colagem do aparelho ao dente. Nós fizemos uma pesquisa comparando materiais de colagem de aparelhos, uma espécie de resina. Então nós fizemos uma pesquisa comparando os 2 tipos de materiais diferentes, utilizamos a microscopia eletrônica, fomos lá no IME, Instituto Militar de Engenharia, na URCA, aí eles forneceram lá a utilização do microscópio eletrônico e varredura para poder analisar a superfície do dente. Também fizemos ensaios mecânicos para avaliar a força de colagem de cada material lá no IME também. Na época eu fui na UFRJ, no departamento de estatística, na época computador era raro, na época. Então não conseguimos fazer um tratamento estatístico daqueles dados todos no computador de lá. E foi uma revisão bibliográfica toda em inglês, dos artigos científicos, para a gente poder buscar base científica para poder fundamentar toda a pesquisa. Deu muito trabalho. Na época eu me lembro que não existia computador, era datilógrafa que tinha que fazer. Então eu contratei uma datilógrafa em Macaé. E aí a gente tinha que datilografar. Quando eu errava uma palavra, tinha que datilografar a folha toda de novo. Aí o professor orientador, ele estava indo para os Estados Unidos fazer pós-doutorado e levou esse trabalho para lá e foi publicado lá numa revista científica. A odontologia, ela traz para a gente assim, uma necessidade de ser organizado. A gente trabalha com muitos materiais, muitas pecinhas pequenas, além do trabalho em si, que precisa seguir método, precisa seguir fases para poder chegar no final, então a gente precisa ter toda uma organização, além de administrar toda a parte do consultório, financeiramente, tudo mais. Então, que traz para a gente um senso de organização, de disciplina. O tratamento ortodôntico, a gente quando termina e vê um resultado favorável, a gente pode acreditar esse resultado meio a meio, profissional e paciente. O paciente precisa colaborar com o tratamento, precisa ter um compromisso com o tratamento, compreender que é necessário passar por algumas fases que são incômodas, que são dolorosas e que são até
pouco estéticas, surgem alguns espaços, às vezes precisa extrair dentes permanentes. Então, durante algumas fases mais chatas, para obter um resultado favorável no final. Então, quando ele colabora bem, o resultado é maravilhoso. E a gente tem a sensação de que de dever cumprido, né? Que é o principal. Esses dias mesmo eu recebi uma paciente, me levou, não tem essas canecazinhas de louça? Aí ela mandou fazer com o meu nome, uma canequinha, né? E com um dentinho, né, desenhado e tal, mandou fazer personalizada, e me deu de presente, um presente tão singelo, né? Mas que simbolizou realmente a gratidão dela, né? Por ter ajudado ela na correção dos dentes. E quando a gente recebe uma coisinha dessas, acho que vale por 30 anos de trabalho, né? É muito bom ver isso. Depois de uns 10 anos de consultório, eu comecei a fazer o curso de advocacia aqui na Estácio. Por curiosidade, assim, uma vontade que eu tinha, uma curiosidade já há bastante tempo em relação a esse tema. Foi muito interessante, é muito bom o curso de advocacia. Eu acho que todo mundo deveria fazer um curso de advocacia, é muito bom. E aí, durante o curso, já no início do 9º período, que são 10 períodos, né? Eu já estava aprovado no exame de ordem. Já no início do 10º período, antes de terminar a graduação, eu já iniciei uma pós-graduação no Rio, aos sábados. Eu saía daqui sexta-feira e ia para o Rio sábado. E fiquei muito empolgado com aquilo. E atualmente eu atuo eventualmente em alguns processos judiciais, como assistente técnico, processos judiciais que envolvem odontologia. E eu sou o advogado da Associação Brasileira de Ortodontia. É uma associação grande que envolve, ela é composta por várias associações estaduais, a Associação Nacional, né? E eles fazem congressos anualmente, fazem umas assembleias, 2 assembleias por ano, uma em cada estado. Então é uma associação muito ativa e eu colaboro lá com os meus conhecimentos jurídicos, né? Olha, eu acho que é interessante falar alguma coisa sobre ortodontia, né? Porque nós estamos começando. Atualmente, nós vemos a indústria da ortodontia fazendo uma publicidade muito agressiva e direcionada ao consumidor. Então o consumidor acaba adquirindo uma visão equivocada da ortodontia e do tratamento ortodôntico, porque a indústria coloca à frente de tudo, à frente do resultado, ela coloca o meio. É isso, o aparelho ortodôntico é um meio para a gente alcançar um resultado, que é a correção do dente, correção do sorriso, correção da posição dos dentes, funcional e estética. O aparelho é um meio para isso, podemos usar vários tipos de aparelho, cada profissional trabalha com um tipo de acordo com a sua habilidade, com a sua escola. Então a indústria vem fazendo uma publicidade em que o principal ali não é o final do tratamento, mas sim um meio, que é o aparelho. Então as pessoas acabam procurando um tipo de aparelho específico, como se aquilo ali fosse resolver o problema, mas que na verdade a solução está no profissional que vai utilizar o aparelho. Todo aparelho precisa ser, o aparelho fixo precisa ser montado manualmente. Os alinhadores, eles precisam passar por um planejamento, embora exista uma inteligência artificial que faça parte do planejamento é feito por essa inteligência artificial, mas o profissional precisa alterar, ele precisa individualizar, ele precisa controlar o que está acontecendo. Então o profissional é que conta, não o aparelho. Então o que a gente precisa fazer com que a população entenda é que ela não está procurando um profissional para comprar um aparelho, o aparelho da moda, ortodôntico da moda. Ela está procurando um profissional que tem uma formação e que tem capacidade de utilizar qualquer tipo de aparelho para a correção do problema dela. O que eu faria, hein? Chegasse, mudasse, voltar no tempo e chegar para mim e mandar um recadinho, né? Eu acho que eu diria assim, mais ou menos, aquela coisa do... não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Se preocupe somente com aquilo que está sob o seu controle. Aí sim você vai ter menos ansiedade. Posso dizer assim, eu sinto o peso do convite, que é de bastante responsabilidade, né? Receber uma homenagem dessa e espero estar à altura